Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo as atividades da semana 2 do PET 3 do terceiro ano do ensino médio. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 2, que está aí nas páginas 29 e 30 e que tratou da análise de uma função no gráfico. Bora lá para a questão? Considerando o seguinte gráfico de uma função definida por partes, responda. Aí ele colocou todas essas perguntas aqui. Moçada, repare que essa aqui é uma função realmente definida por várias partes. Olha só aqui no gráfico, eu tenho esse pedaço que é uma parte, mais essa parte, mais essa. Então são várias partes que nós temos aqui. Vamos começar aqui respondendo essa letra A. Qual é a lei da função y igual a f de x para 0 menor ou igual a x menor ou igual a 4 e para 4 menor ou igual a x menor ou igual a 7? Para ficar mais fácil, eu vou resolver aqui inicialmente só essa daqui, ó, a letra A. Então, qual que é a lei da função y igual a f de x nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 4 e depois no intervalo de 4 a 7? Gente, veja que aqui, ó, no intervalo de 0 a 4, vamos colocar uma tabela de valores que fica mais fácil para a gente enxergar aqui. Como ele está falando que é de 0 até 4, vou marcar aqui, ó, para o x variando de 0 até 4. Notem, quando o x aqui é 0, veja que o y também vai ser 0. Quando o x for 1, repare bem, o y também será 1. Quando for 2, olha só o y, quando o x for 2, meu y também será 2. Quando o meu x aqui for 3, o y também será 3. Quando o x for 4, o y também será 4. Assim nós podemos falar que o y aqui vai ser exatamente igual ao valor do x, portanto a minha função f de x é igual a x. Notem que essa aqui é uma função identidade. Agora vamos ver essa outra, nesse intervalo aqui, ó, de 4 até 7. Então, no intervalo aqui, ó, de 4 até chegar aqui em 7, veja que 7 está aqui entre 6 e 8. Então, vamos colocar aqui também uma tabela. Como é de 4 até 7, meu x aqui eu vou colocar de 4 até 7. Então, quando o x for 4, repare, qual vai ser o valor do y? 4. E quando o x for 5? Quando o x for 5, também é 4. Quando for 6? Quando for 6, também é 4. Quando for 7? Quando for 7, meu y também será 4. Ou seja, meu y aqui sempre vai ser igual a 4. Assim, a função vai ser f de x igual a 4. Repare que essa aqui é uma função constante. Vamos para a letra B agora. Ele quer saber qual é a imagem da função. Então, olhando esta função aqui, a imagem ela varia aqui, ó, de 0 até chegar aqui em 8. Então, a imagem da função nós vamos escrever que começa aqui em 0 e vai até 8. Sendo que eu posso usar tanto 0 quanto 8. Então, o intervalo aqui vai ser fechado, colchete voltado para dentro. Então, a imagem é o intervalo fechado de 0 até 8. Eu também posso colocar aqui utilizando a notação de conjunto da seguinte forma. A imagem vai ser o conjunto formado de um y que pertence ao conjunto dos números reais, tal que, como a imagem é o y, esse y varia de 0 até 8. Se o 0 está antes do y, ele vai ser menor que o y e tem que ser igual, porque eu vou poder usar também o 0. E o y está antes do 8, ele é menor do que o 8 e também vai ser igual. Então, menor ou igual a 8, que vai até o 8 aqui. Pronto, então qual que é a imagem da função? Qualquer uma dessas duas formas que você colocar aqui. Na letra C, ele diz assim, determine f de 14, depois f composta com f de 14, depois f de f de f de 14. Vamos calcular inicialmente esse f de 14. Vamos lá. Quando meu x for 14, qual vai ser o valor do y aqui? Veja que é 6. Pronto, então o f de 14 é 6. Agora vamos calcular f de 14. Gente, veja bem, esse f de 14 nós acabamos de encontrar aqui que vale 6. Então nós precisamos calcular f de 6. Então olhando lá, f de 6 vale 4. Pronto, então f de 14 vale 4. Agora vamos calcular esse outro, f de 14. Mas repare que esse f de 14 nós encontramos aqui, que é 4. Portanto, o f de 4 vai ser igual a quanto? F de 4 é 4. Pronto, calculamos todos esses aqui. O f de 14 foi 6, o f de 14 foi 4 e o f de 14 também foi 4. Na letra D, a pergunta dele, quantos elementos tem esse conjunto aqui? Repare, nitidamente a gente consegue perceber que é infinito, já que ele colocou aqui, ó, reticências, indica que são infinitos elementos. Mas olha só, o primeiro aqui eu já sei que é 10. Se eu for calcular aqui o f de 10, quanto que vai ser o f de 10? Olha só, o f de 10 aqui é 6. Pronto, agora eu vou calcular o f de 10. Mas eu já sei que esse f de 10 aqui é 6. Então eu preciso calcular f de 6. Bom, f de 6 é 4.
Agora a gente vai calcular f de 10. Mas esse f de 10 aqui nós acabamos de encontrar, que é 4. Então o f de 4 vai ser quanto? O f de 4 é 4. Assim, pessoal, perceba que o meu conjunto A vai ser formado de 10, que é o primeiro elemento. Em seguida, vem o f de 10, que nós encontramos aqui, que é 6. Depois vem o f de 10, que nós encontramos, que é 4. Depois o f de 10, que também encontramos, que é 4. E assim sucessivamente. E o 4 aqui vai se repetir direto, porque para todos os valores que eu encontrar aqui, f de qualquer 4 que tiver aqui, o resultado vai ser 4. Mas notem que isso aqui vai me dar infinitos elementos. Talvez a pergunta do problema fosse: quantos elementos distintos tem esse conjunto? Aí os elementos distintos são o 10, o 6 e o 4. Aí seriam 3 elementos. Eu acho que essa pergunta ela foi mal formulada. Ele não queria dizer isso, ou queria saber apenas quais são os elementos. Bom, agora a gente vai para a letra E. Para que valores de x se tem y igual a f de x igual a 5? Repare, aqui está 4, aqui está 6, então 5 vai estar aqui. Para que valores de x que eu vou ter que o y vai ser 5? Repare, vai ser aqui, nesse ponto realmente vai dar 5, aqui também, mais esse. Então repare, aqui meu x vai ser um valor que vai estar aqui, ó, entre 7 e 8. Vamos considerar que esse x vai ser 7,5. Aqui nós vamos ter um valor que vai estar entre 10 e 11, eu vou considerar 10,5. Aqui um valor que vai estar entre 13 e 14, eu vou considerar 13,5. Esse aqui é um valor que vai estar entre 14 e 15, eu vou considerar aqui 14,5. Bom, na letra F ele fala para quantos valores de x se tem y igual a f de x igual a 4. 4 está aqui. Bom, pessoal, essa pergunta também ficou mal formulada. Para quantos valores de x, mas em qual conjunto? No conjunto dos reais? No conjunto dos inteiros? Ele não disse para a gente. Se for no conjunto dos números reais, perceba, aqui eu tenho infinitos elementos, de 4 até 7, que são infinitos. Então eu vou ter infinitos valores que satisfazem essa condição de y ser igual a 4. Mas se for no conjunto dos números inteiros, repare, aqui ó, eu vou ter 4, que é um valor de x, aqui eu vou ter 5, aqui eu tenho 6, aqui eu vou ter 7, aqui também eu vou ter aqui, ó, nesse ponto aqui vai ser o 11, aqui eu vou ter o 13, e só, repare que esse ponto aqui, ele não é um número inteiro, ele não chegou aqui até o 15. Então nós vamos ter dois pontos aqui, com mais 4 nós vamos ter um total de 6 valores. Essa pergunta também eu achei que foi mal formulada. Na letra G, quantas raízes tem essa função? E ele diz que raiz é todo o valor de x, tal que y igual a f de x, que é igual a 0. Ou seja, quando meu y for igual a 0, quais são os valores de x que eu vou ter aqui? Então, pessoal, a raiz é exatamente onde a curva ela corta o eixo do x, quando o meu y aqui realmente é igual a 0. E aonde eu tenho esse x que o y é 0? Eu tenho aqui exatamente no 0 e tenho aqui também ó, em 16. São nesses pontos, desses dois pontos aqui, que a nossa curva ela está cortando o eixo do x. Então, quantas raízes tem a função? Nós temos 2 raízes. E finalmente, aqui na letra H, ele quer saber qual é o valor de y para o qual só existe um valor de x, tal que y igual a f de x. Gente, veja bem, se você considerar que y igual a 1, repare, eu tenho esse valor de x aqui que é 1, mas eu tenho aqui na frente esse outro valor também. Se eu considerar aqui o valor de y igual a 2, eu tenho esse valor e esse. Analisando aqui no gráfico, repare, eu só tenho esse valor de y, que eu tenho um único valor de x aqui. Ó. Então, o valor de y aqui vai ser igual a 8. Show de bola, muito bacana a questão, bem interessante, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!